Bom dia a todos, bom dia. Espero que vocês tenham tido um bom início de mês, né? Começamos o mês de junho e agora estamos aqui nas nossas últimas apresentações. Eu imaginava que, como normalmente o período letivo se encerra em maio, nós não teríamos aulas em junho, e eu até me despedi de vocês na semana passada, vocês estão lembrados disso, né? Mas acabei sendo avisado que não, que vocês têm mais 2 aulas comigo hoje e a semana que vem, antes da P2, né? Então, é uma alegria muito grande estar com vocês. Eu quero dizer um bom dia para o Márcio, para o Edilson, para a Solen, para a Daniela, para o João Gabriel. Vamos ver quem mais está já aqui na live. O Edilson também. O Edilson já tinha falado, que é isso, né? O Evandro, o Henrique, né? Então, estamos com um número reduzido, é normal isso, final de semestre, né? Mas eu espero que valha a pena para vocês que estão assistindo a live de hoje, né? Bem, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, então, sobre a reparação dos danos, né? Um tema bastante importante, um tema que, na verdade, mexe com os temas que vocês já viram comigo esse semestre e é um tema que trata de como funciona de forma mais explicitada as chamadas perdas e danos e o pagamento da indenização por danos morais, né? É uma matéria muito interessante, que tem um conteúdo prático muito grande, né? Então, acho que vale a pena. E, obviamente, sem prejuízo disso, por favor, vamos já combinar que aqueles que tiverem perguntas para fazer, para estudar para P2, que falem comigo a hora que quiserem, podem falar comigo aqui mesmo durante a live, na de hoje, na da semana que vem, ou mesmo através do João Gabriel ou diretamente por WhatsApp ou por e-mail, tá bom? A P2 é uma prova muito importante, como vocês sabem, a prova de encerramento do semestre, e certamente vocês, por estarem estudando, vocês têm tudo para ir bem. Normalmente são essas pessoas que ficam na live. Claro que a nossa live hoje está um pouco mais magrinha, mas normalmente a gente tem vocês que estão aqui, são os que sempre estão aqui, né? E também eu acho que em torno, às vezes a gente chega no dobro, né, de pessoas, porque a gente chega na metade da sala. Então, a sala de vocês tem em torno de 36 alunos, 35 alunos, então temos um número bom, pelo fato de estarmos no mês de junho, né? Bem, vamos conversar então sobre a reparação dos danos. Conforme nós conversamos até aqui, né, nós temos a ideia de que a reparação dos danos seria o quê? Seria, obviamente, a solução jurídica para o prejuízo que a vítima sofreu, né? O direito ele não é matemático, mas o direito estabelece uma série de mecanismos aonde ele antevê e aonde ele preceitua soluções para os problemas que as pessoas têm. Então, nós falamos, se uma pessoa descumpre uma cláusula contratual, essa pessoa se sujeitará aos efeitos da mora. É uma solução jurídica isso. Efeito da mora por quê? Porque ela terá que pagar, já que ela não observou o tempo, lugar e o modo de cumprimento da prestação, ela terá que pagar aquela prestação acrescida de uma multa, que é a cláusula penal moratória, mais juros de mora, pelo retardamento no cumprimento da obrigação, mais correção monetária. Essa cláusula penal moratória é uma solução jurídica que se oferece em um contrato quando uma pessoa acaba não cumprindo a prestação, mas o credor opta por permanecer com a relação contratual. Porque o credor quer receber o dinheiro, ou o credor quer receber a prestação, se ela não for em dinheiro.
seja uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer, conforme nós estudamos no início do semestre. Então, para ele, credor, é muito melhor ele receber realmente com a multa e com a correção monetária os juros moratórios, do que tentar discutir a extinção de um contrato, que é sempre mais complicada, né? Às vezes ele não tem remédio, matematicamente falando, para ele não compensa realmente ficar com a pessoa que não cumpre as prestações reiteradamente. Então ele vai para a opção da cláusula penal compensatória, quando o contrato a estipula e quando ele resolve utilizar-se dessa opção. Ou então ele pretenderá a extinção do contrato sem a utilização desta cláusula penal compensatória. E aí ele pedirá que o juiz arbitre judicialmente, portanto, a reparação por perdas e danos. Percebam vocês que essas duas soluções que o negócio jurídico em geral traz, que são as soluções da cláusula penal moratória para manter o contrato e da cláusula penal compensatória para converter aquele descumprimento contratual em uma indenização por perdas e danos, que ou é pré-fixada pelo contrato ou será arbitrada pelo juiz, são duas soluções jurídicas para prejuízos que a vítima venha a sofrer. Isto posto, a gente tem que então conversar sobre a outra situação. A situação que fica quando nós temos algum tipo de indenização fora do contrato. Fora do contrato, eu também posso ter indenizações. Assim, se uma pessoa atropela a outra porque atravessou o sinal vermelho, esta outra pessoa, se agiu com culpa, poderá vir a ser responsabilizada por isso. A gente conversou que no caso de acidentes de trânsito, na maioria dos casos, via de regra, inclusive uma questão da avaliação de vocês, a responsabilidade do condutor de veículos é uma responsabilidade que é avaliada mediante a prova da culpa dele, né? Então, ele vai ter que pagar a indenização. Como não havia uma relação contratual entre ele e o pedestre que foi atropelado pelo motorista que passou o sinal vermelho, esse motorista responderá por isso mediante o pagamento de indenização que será fixada pelo juiz. Então, aí nós temos a solução jurídica, que é o arbitramento judicial da indenização. Percebam vocês, então, o seguinte: quando nós temos um negócio jurídico, a solução jurídica que se coloca quando a prestação não é cumprida, ou é uma cláusula penal moratória, conforme falamos, o contrato será mantido, porém a prestação não cumprida será acrescida de multa civil, de juros moratórios e de correção monetária. A multa civil normalmente é de 2%, em determinados casos chega até 10%. E a correção monetária, 10% do valor da prestação, não do valor do contrato inteiro, por favor. E a correção monetária é a atualização do valor da moeda, que no nosso caso é o real, a não ser que o contrato seja um contrato internacional, onde normalmente será o dólar, a moeda, e os juros de mora, que normalmente são de 0,5% a 1% ao mês. Então, vamos pegar um exemplo. Se uma prestação era de R$1.000 e a pessoa não pagou esta prestação no tempo, local ou modo convencionados, esta pessoa terá a arcar com uma multa moratória por conta do atraso, multa moratória que será de 2% de R$1.000. Vamos supor que seja 2%. Já falei, há determinados casos que nós chegamos a uma multa de 10%. Mas o normal de mercado hoje em dia são os 2%. Então, 2% de R$1.000 é R$20. Além dos R$20 de multa moratória, esta pessoa terá que arcar com, vamos supor, 0,5% de juros moratórios ao mês. Vamos supor que essa pessoa só atrase um mês. Então, nós só teremos os juros moratórios de 0,5%. Bom,
10% de 1.000 é 100, né? 1% de 1.000 é 10, 0,5% de 10 é 5. Então, nós teremos mais 5 reais de juros moratórios. E como só foi um mês, nós não teremos nada a ser cobrado a título de correção monetária, porque em um mês nós não temos uma recomposição da moeda significativa. A nossa inflação ela tem alternado entre 6% e 8% ao ano, dependendo do ano, né? Então, a prestação que terá que ser paga pelo devedor que se atrasou, que está em mora, será de R$ 1.025. No mês seguinte, se ele pagar dentro do prazo normal, ele pagará os R$ 1.000, que é o preço normal da prestação. Ele só está pagando aquela prestação em atraso porque só ela que está vencida. Então, nesse sentido, a cláusula penal moratória, ela mantém o contrato. Ela não tem como finalidade a extinção do contrato, mas tem como finalidade a manutenção do negócio jurídico. Bem, essa história de cláusula penal moratória, ela serve, conforme eu falei para vocês, para responsabilidade contratual. Vamos falar como ficaria uma cláusula penal compensatória, que é uma outra cláusula penal que podemos ter em responsabilidade contratual também. Na cláusula penal compensatória, que também já falei com vocês, percebam vocês que estou nessa aula de hoje fazendo uma espécie de reciclagem e inserindo um ou outro conceito aos pouquinhos para o que vamos falar, principalmente no segundo bloco de hoje. Então, na cláusula penal compensatória, o que nós temos? Nós temos o contrato que estabelece uma liquidação antecipada das perdas e danos. Neste caso, não há interesse mais de um dos contratantes em manter o contrato. Por quê? Porque, como vocês já viram, algumas semanas atrás, não é economicamente viável. A outra parte vira e mexe reiteradamente, vai descumprindo com as prestações, então não é viável. Então ele pura e simplesmente resolve extinguir o contrato. Neste caso, a extinção do contrato, ela se dá por resolução, como já falamos também, que é a inexecução da obrigação. Bem, na inexecução da obrigação, nós temos uma situação bastante curiosa. Eu tenho a inexecução da obrigação também quando uma parte invoca a cláusula penal moratória e não a compensatória. Mas aqui a inexecução da obrigação chega a ser tão grande, que não é uma simples inexecução relativa da obrigação. É uma inexecução que leva a uma grave consequência de natureza econômica para ambas as partes. Porque uma delas não desejará prosseguir com o negócio. Na cláusula penal compensatória, então, aquela parte que se utiliza essa cláusula, ela a utilizará porque a outra parte, reiteradamente, não vem se utilizando, não vem cumprindo suas prestações. A não ser que ela própria queira deixar de cumprir, e aí ela própria terá que pagar uma indenização, obviamente. Bem, a cláusula penal compensatória ela é muito interessante, porque, conforme eu falei para vocês, ela aborta o programa do contrato. O contrato se encerra antes daquilo que estava programado para acontecer. As demais obrigações não precisarão ser cumpridas, desde que a parte que deu causa à extinção do contrato venha a arcar com o pagamento da indenização. Conforme eu falei para vocês, a cláusula penal compensatória, ela é uma autêntica liquidação antecipada das perdas e danos. Ela poderá, então, prever qual é o valor da indenização. É uma indenização global, né? Por conta do descumprimento do restante do contrato.
e por isso que se fala em liquidação antecipada das perdas e danos, ou poderá simplesmente remeter ao arbitramento judicial, a fixação do valor da indenização. Na primeira hipótese, se vier a prever o valor da indenização global, esse valor da indenização global poderá ser utilizado ou não pelo credor para pedir judicialmente, com base na cláusula penal compensatória, aquele valor. Então, existe para o credor a faculdade de exigir o valor pré-fixado das perdas e danos, é uma faculdade que ele tem. Ou, se ele não quiser exercer a faculdade de exigir este valor pré-fixado das perdas e danos, ele pedirá o arbitramento judicial. Isto é, juiz, verifique no caso concreto quais foram os danos efetivos que eu sofri. Bem, essa função da cláusula penal compensatória, então, é uma função bastante interessante, porque ela dá ao credor a faculdade de ou se utilizar do valor pré-fixado nela, ou de pedir ao juiz o arbitramento judicial. É uma faculdade do credor, percebam vocês. Não é uma obrigação ele se utilizar daquele valor ou daquele método para se descobrir o valor devido por força da cláusula penal compensatória. Já no segundo caso que eu falei para vocês, que não é um caso de contrato, nós temos uma questão de responsabilidade extranegocial, que eu exemplifiquei aqui o atropelamento de trânsito. Não existe vínculo contratual entre o motorista do veículo e o dano que é sofrido pela vítima. Neste caso, como nós estamos diante do sistema de responsabilidade subjetiva, porque normalmente os acidentes de trânsito se submetem à responsabilidade subjetiva, há casos em que isso não ocorre, como é o caso do transporte aéreo, ferroviário ou marítimo, ou mesmo do transporte público, coletivo, aonde nós temos aí a responsabilidade objetiva do transportador por danos às pessoas e às bagagens. Mas, normalmente, fora dos casos de transportes comerciais, nós temos responsabilidade subjetiva, como nesse exemplo que eu mencionei. Uma pessoa atravessa o sinal vermelho por culpa e acaba atropelando o pedestre. Não há uma relação contratual anterior entre as duas. Foi um encontro que acabou ocorrendo de forma incidental. Aí nós temos também a possibilidade de reparação de danos, óbvio, porque a vítima do atropelamento sofreu danos. Bem, então percebam vocês que a reparação de danos ela se preocupa tanto com as soluções jurídicas do contrato, como com as soluções jurídicas fora do contrato. É muito importante que isso fique muito claro para vocês. E as soluções jurídicas fora do contrato também existem, também são perfeitamente compatíveis. E é óbvio que elas ficam muito na mão do arbítrio do juiz, porque as partes muitas vezes não chegam a acordos. Quando as partes chegam a acordo, não há problema. Então vamos supor, teve um atropelamento, o condutor ficou penalizado, socorreu a vítima no momento, levou a vítima para o hospital, e aí os dois fecharam um acordo entre eles sobre um valor de uma indenização. Isso não tem nenhuma repercussão judicial, embora seja jurídico. É jurídico, só não tem repercussão judicial. Mas quando não há acordos e quando não há soluções adequadas de conflitos, as pessoas vão para o processo judicial mesmo. E no processo judicial é o juiz quem vai arbitrar como será feita a reparação dos danos. Bem, vamos então conversar um pouquinho com relação à solução que o sistema de direito apresenta
para reparação de danos. Reparação de danos, conforme falei para vocês, é o ressarcimento, é, portanto, o pagamento da sanção que a responsabilidade civil traz pelo descumprimento de uma obrigação fixada na lei, é o caso da pessoa que atropelou a outra, ou fixada em negócio jurídico, é o caso da cláusula penal moratória e da cláusula penal compensatória. Não sei se deu para vocês perceberem que nessa frase, né, nesse período que eu falei para vocês agora em 30 segundos, acabamos abrangendo matérias desde o início do semestre até agora. Porque não apenas eu trouxe para vocês a diferença entre obrigação e responsabilidade civil, como apontei para vocês como se dá a solução da responsabilidade civil. Bem, já havia falado sobre isso, mas não havia costurado tão fortemente isto como agora. Então agora vamos conversar um pouquinho mais sobre as soluções jurídicas. E percebam vocês que o Instituto é reparação de danos. O que é que isso significa na prática? Isso significa na prática que estamos diante de toda a estrutura, de todo o arcabouço que estudamos nesse semestre agora, para decidir qual é a solução jurídica de um caso. E neste arcabouço que tivemos nesse semestre, vocês viram fundamentalmente nas últimas aulas deste segundo bimestre que a responsabilidade civil no direito brasileiro, ela se sujeita a dois sistemas. Um, cujo fundamento é a culpa. É o sistema da responsabilidade subjetiva. O outro, cujo fundamento 2, é o risco da atividade profissional. É o fundamento da responsabilidade objetiva. Vocês viram que toda vez que se discute culpa do agente, estamos diante do primeiro sistema, o da responsabilidade subjetiva. E que isto pode acontecer tanto nas obrigações de meio, que é aquela obrigação em que o devedor age com todo cuidado, com toda diligência, para obter o resultado desejado pelo credor, mas nem sempre consegue isso. É o que acontece no caso do profissional liberal, porque o advogado não tem como garantir que o cliente ganhará a causa num processo judicial, porque o processo judicial tem duas partes e também tem o juiz que vai decidir, às vezes, uma coisa diferente daquilo que as partes queriam. Então, vai dar menos do que o autor queria, mas também não vai dizer que o réu está certo. Aí o juiz já está decidindo diferente. E nós temos também a possibilidade da obrigação de resultado, aonde o devedor ele não tem apenas que agir com todo cuidado ou com toda a diligência necessária. Ele deve necessariamente obter o interesse desejado pelo credor. E nós vimos que as obrigações de resultado são normalmente obrigações de dar, e que as obrigações de fazer, elas podem ser de meio ou de resultado, dependendo da situação. As obrigações de fazer dos profissionais liberais normalmente são obrigações de meio. Já há outras situações que são de obrigação de resultado, embora sejam de profissionais liberais ou não. É o caso do engenheiro civil, quando faz um projeto, normalmente obrigação de resultado. É o caso do cirurgião dentista, que quando faz um tratamento consagrado por todos
princípios da Sociedade Odontológica Nacional ou Internacional, acaba tendo que atingir aquele resultado, como no tratamento de uma cárie. É o caso do cirurgião meramente estético, aquele que realiza um procedimento de natureza totalmente estética, que não tem uma causa, então, reparadora. Porque se tiver uma causa reparadora, conforme falamos, também já quando falamos de obrigação de meio, aí a obrigação será de meio, porque ele não tem como garantir que reconstituirá todos os ossos da face, por exemplo. Então, a obrigação de fazer, ela poderá ser de meio ou de resultado. Então, temos também a obrigação de meio na obrigação do médico de procurar salvar a vida do paciente. Nem sempre isso é possível. Mas ele deve tomar todos os cuidados necessários para salvar a vida do paciente. Como vocês podem perceber, as obrigações de dar, elas são obrigações de resultado. E as obrigações de fazer podem ser obrigação de meio ou de resultado. Mas percebam o seguinte, quando falamos de obrigação de meio ou obrigação de resultado, nós continuamos discutindo a bendita culpa. Se continuamos discutindo a bendita culpa, isto é, o devedor agiu com todo cuidado ou diligência ou agiu com culpa? É o que se discute na obrigação de meio de resultado. A responsabilidade será subjetiva. Curiosamente, alguns autores, inclusive alguns autores consagrados, procuram dar à obrigação de resultado um tratamento que ela não tem. E procuram falar que a obrigação de resultado seria responsabilidade objetiva. E eu vou anotar aqui no chat para vocês, obrigação de resultado, olha o tamanho do diferente que estou colocando, em letra maiúscula, bem grandão. É diferente de responsabilidade objetiva. Por que é diferente de responsabilidade objetiva? Porque a obrigação de resultado continua discutindo culpa do agente. Certamente vocês já jogaram truco, já jogaram pôquer, buraco. Gosto muito desses jogos de cartas, embora faça bastante tempo que eu não o jogue. No buraco, é bastante comum se falar do buraco com o uso de coringa para fazer canastra suja ou sem o uso de coringa para se fazer canastra limpa. Então fala-se no buraco que o coringa ele suja a canastra. O coringa é aquela carta que pode ser colocada no lugar de qualquer carta quando você faz a sequência de 7 cartas que se exige para se fazer a canastra. Se o coringa não é colocado e eu consigo essa sequência de 7 cartas, a canastra é limpa. Se o coringa é colocado, a canastra é suja. Pois bem, quando se fala em culpa, eu estou jogando com um coringa, né? Então, pouco importa quem vai provar esta culpa. Na obrigação de meio, nós vimos que quem prova a culpa é o credor. Porque o credor é a vítima na responsabilidade civil. Então, o credor, como vítima, ele terá que provar os elementos normais da responsabilidade civil. Ele terá que provar que ele é vítima de um dano patrimonial e ou moral causado pelo agente, nexo causal, e o fundamento desse sistema de responsabilidade civil é a culpa. Então, peguemos o exemplo do atropelamento. O credor é a vítima do atropelamento, é o pedestre que foi atropelado, porque se gerou o descumprimento de uma obrigação legal. O motorista atravessou o sinal vermelho, descumprindo uma obrigação legal, e acabou causando, por conta disso, o dano ao pedestre que era a vítima. Então, o que a vítima vai alegar? Que ela é vítima de um dano causado, uma lesão física, por exemplo, e que há uma relação de causalidade entre a conduta do agente atravessar o sinal vermelho
e o dano físico que ela, a vítima, sofreu. Pronto, esses são os elementos da responsabilidade civil. Mas, como a responsabilidade civil, aqui no caso, é subjetiva, é necessária a prova da culpa. Então, a quem incumbirá a prova da culpa? A prova da culpa incumbirá a vítima. A vítima terá que demonstrar a prova da culpa. Então, é responsabilidade subjetiva, indiscutivelmente. No caso do cirurgião meramente estético, no caso do engenheiro que faz um projeto de uma ponte, mas esse projeto que é rigorosamente executado nos termos do projeto, a ponte é construída, mas a ponte vem a cair porque houve um erro de cálculo do projeto. No caso do dentista que faz um tratamento de cárie, mas ele faz tratamento de cárie tão mal que o paciente vem a perder o dente desnecessariamente ou vem a sofrer um problema de gengivite aguda e profunda. Enfim, em quaisquer casos em que a obrigação é de resultado e não de meio, continuo discutindo culpa. E, inexplicavelmente, apenas por razões culturais, porque o nosso direito é um direito muito fundado na ideia do cristianismo católico, que alinhou a ideia de culpa à ideia de pecado, alguns autores insistem que a obrigação de resultado é uma responsabilidade objetiva, quando não gera. Vamos ver por que não gera? Não gera pelo seguinte motivo. Vamos pegar o exemplo do cirurgião plástico. A moça foi fazer um implante de silicone nos seios e o resultado foi catastrófico, porque houve um desalinhamento dos seios. Então a moça resolve pedir que ele faça o reparo daquilo e ele se recusa a fazer. Então ela resolve propor uma ação indenizatória, alegando obrigação de resultado não cumprida por ele, cirurgião plástico. A moça é a vítima, terá que demonstrar o dano estético que sofreu, terá que demonstrar que esse dano estético foi decorrência de um nexo causal, isto é, de uma relação entre a conduta do agente, o médico cirurgião plástico, e o prejuízo que ela sofreu. E venhamos e convenhamos, nesse caso não se sofre um prejuízo apenas estético, se sofre também um prejuízo de ordem moral e também um prejuízo de ordem patrimonial quanto às despesas que se teve, que é o que eu vou explicar no segundo bloco, mais uma vez reforçando essa ideia de soluções jurídicas. Percebam vocês, ela não terá que provar a culpa, mas a culpa será presumida. Então haverá uma presunção de culpa do devedor. Quem é o devedor? É o cirurgião estético. Mas o cirurgião estético, ele poderá, no próprio processo judicial que ele está sendo demandado, provar a não culpa. É aí que está o negócio. Então, na obrigação de resultado, o que tem que se demonstrar é a prova da não culpa. Tem uma inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova da culpa. Percebam vocês. Mas a culpa continua no jogo. É o que eu falei para vocês há pouco, então. É o jogo de buraco. Eu continuo trabalhando com coringa, continuo tendo canastra suja. Só que, nesse caso, o médico é que terá que demonstrar ao juiz que ele não agiu com culpa. Então, se o jogo inclui o coringa, pergunto para vocês, ele continua ou não continua sendo um jogo com canastra suja? Claro que sim. Se ele continua sendo um jogo com canastra suja, como é que eu posso dizer que obrigação de resultado é igual à responsabilidade objetiva? Não é. Na responsabilidade objetiva, conforme nós conversamos, já algumas aulas atrás, aliás, muitas aulas atrás agora, né? A responsabilidade objetiva, ela não, vou até botar em letras garrafais, não analisa culpa do agente, nem a presume. Se eu não tenho a análise da culpa do agente e nem tenho presunção de culpa do agente,
é o jogo do buraco com a canastra limpa. Na responsabilidade objetiva, a vítima terá que provar que ela é vítima, terá que demonstrar o dano que ela sofreu patrimonial ou moral, terá que provar o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano que ela sofreu. E mais nada. Por quê? Verificando o juiz que o caso é de risco de atividade profissional desenvolvida pelo agente, com base no 927, parágrafo único do Código Civil, que fala que haverá também o dever de indenização, independentemente de culpa. Isto é, a culpa está fora do jogo. Não é buraco com canastra suja. É apenas com canastra limpa. Independentemente de culpa. Quando a lei assim determinar, ou quando for considerada perigosa a atividade desenvolvida pelo agente, não há o que se falar nem em culpa dele e nem em presunção de culpa dele. Então, essa ideia que o sistema jurídico contemporâneo traz é uma ideia que elimina completamente a discussão de culpa do agente na responsabilidade objetiva. Por isso, obrigação de resultado integra o sistema de responsabilidade subjetiva. Historicamente foi assim. Historicamente, a jurisprudência francesa e a jurisprudência alemã seguiu a francesa nisso, antes da criação da teoria do risco, que é a teoria que fundamenta a responsabilidade objetiva, criou a distinção entre obrigação de meio e de resultado, justamente para inverter o ônus da prova da culpa. Mas a culpa continuava dentro do jogo. Era o buraco com canastra suja. Então, eu espero que tenha ficado isso bastante claro, porque agora, no segundo bloco, nós fizemos uma revisão de vários tópicos que vimos nesse semestre. Agora, no segundo bloco, nós vamos trabalhar com a teoria do dano moral e a teoria do dano patrimonial, justamente para chegarmos a uma noção de como funciona a solução jurídica na prática. Eu falei isso na teoria já para vocês. Agora eu vou procurar desenvolver algumas situações sobre esta situação na prática, para que fique muito mais claro, se ainda não ficou, a diferença entre o que é dano patrimonial, o que é dano moral e o que é dano patrimonial decorrente de dano moral. Essa confusão é muito comum, não só entre alunos, como entre alguns profissionais de direito. O Código Civil ele estabelece alguns critérios de indenização para despesas de funeral, para deformidades físicas, que não tem a ver com o dano moral em si, mas com despesas patrimoniais decorrentes do dano moral em si. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho no nosso segundo bloco. Tá bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou podemos dar o intervalo para vocês tomarem um café? Eu já tomei o meu, vocês viram? E voltamos às 9h30. Bom, então não havendo perguntas, eu aguardo vocês às 9h30. Até daqui a pouquinho, então, pessoal. Tá bom? Até já!